Aí, eu não te falei que era muito rápido? Pois é, rápido até demais. Vamos agora para a revisão de 5 minutos. Falamos na aula de hoje sobre o primeiro e o segundo ciclo da borracha. Então, acompanha comigo e joga na tela. Vamos lá. Ok, então a aula 16.2, essa foi a nossa aula. E aqui falamos sobre o primeiro e o segundo ciclo. Lembrando que o primeiro ciclo, ele vai de 1872 até 1914, quando inicia a Primeira Guerra Mundial. O primeiro ciclo é uma homenagem aos índios omáguas. Lembram? Que o Colombo, ele teria visto esse objeto ali no Haiti, que ele fala, no Haiti. Quando os maias, as astecas, utilizavam para brincar, né, com esse produto. Por isso que isso é chamado de omáguas. E também, durante o primeiro ciclo da borracha, nós tivemos a criação do estado do Acre. O Tratado de Petrópolis, ele é assinado em 1903. O primeiro ciclo vai até 1914. Então, o Acre, ele vai ser criado mediante esse acordo. Tá bom? O segundo ciclo, ele vai de 39 até 45, que é justamente o período da Segunda Guerra Mundial. E eu falei, o Japão, ele invade a base de Pearl Harbor americano, no Havaí, vai travar uma guerra. Os Estados Unidos, que estava produzindo maciçamente, vai necessitar da borracha, e aí celebra um acordo com o Brasil, chamado de Acordo de Washington, e o Serviço de Encaminhamento dos Trabalhadores da Amazônia, que é chamado de SENTA, né? Nós temos dois tipos de trabalhadores. O primeiro é os retirantes da seca. A seca é desse período e o auge da borracha é aqui, ó, tá? Também durante a exploração do látex, nós tivemos as casas aviadoras e as casas exportadoras. As aviadoras comandadas por brasileiros e as exportadoras eram tanto americanas como também inglesas. Eles controlavam o preço da borracha no mercado internacional. E aqui uma foto bem de perto, ó, para poder cair dentro da caneca o leite. Certo? Houve a penetração dos rios amazônicos justamente para poder negociar diretamente com o caboclo, que explorava o látex. Tivemos a conquista do Acre através do Tratado de Petrópolis, como eu já mencionei agora há pouco. Também tivemos a linha telegráfica de 1907, o surgimento das cidades, Ariquemes, de Paraná e Costa Max, a migração de agentes coletores, desenvolvimento econômico e da região. O que eles estão fazendo aqui, senhores? Eles estão cortando a borracha. A borracha que foi defumada, aí eles pegam um gancho de um lado, olha aqui, e um gancho de outro, e passam o facão no meio. Porque essa borracha, depois, quando ela for para a indústria, ela vai ficar tipo um pano, bem fininha mesmo, tá? Olha aí essa borracha, essa pela. Durante o período da borracha, houve aí o desmembramento do Mato Grosso ao Amazonas. Primeiramente vai ser a capitania do Mato Grosso, depois a capitania do Amazonas. E depois, parte desses dois estados, é criado o território federal de Rondônia, do Guaporé, né? Houve o trabalho extrativista e o surgimento de várias colônias agrícolas, como o Iata e a colônia do Candeias. Tá bom? Houve aí um enfraquecimento da borracha, a decaída dos seringais e a invasão dos seringais bolivianos, que vai ocasionar o surgimento do Acre. Nisso, o Tratado de Petrópolis, de 1909, isso é muito importante. A linha telegráfica, de 1907 a 9, a conquista do Acre também, e essa penetração. Então, tudo isso, esse pátio que vocês estão vendo aqui, ela é em Guajará-Mirim. E olha que
foi preciso construir a estrada de ferro de Maré, justamente para poder escoar o produto boliviano que vinha da região de Beni e de Madre de Deus. Tá certo? Nisso, claro que vai ter o seu auge por um bom tempo, mas aí, com o passar também, acaba caindo no esquecimento. Tá bom? Eu vou fazer um rápido intervalo, depois eu volto para fazer a correção da atividade. Tchau, tchau. Ok, alunos, estamos de volta para a correção da atividade. Agora é contigo. Joga no quadro. Vamos lá. Vamos para a leitura dessa questão. O que ela vem trazendo? O que ela vem abordando? Vejamos. Nas últimas décadas do século XIX, o capital estrangeiro controlava a navegação fluvial através das firmas Amazon River Street Navigation Company LTDA e Amazon Street Navigation Company LTDA, ambas de capitais. Vejam só, essas duas empresas, ela controlava a navegação fluvial, certo? Isso no século XIX. Essas empresas eram de capital, o quê? Francesa? Era de capital francês? Era de capital espanhol? Era de capital português? Era de capital inglês? Ou era de capital americano? Nas últimas décadas do século XIX, o capital estrangeiro controlava a navegação fluvial através das firmas Amazon River Street Navigation e Amazon Street Navigation. Essas empresas eram francesas, eram espanholas, eram portuguesas, eram inglesas ou americanas? Vai saber. Lembra que o governo de Dom Pedro II, ele acaba dando a concessão para explorar ao Barão de Mauá. O Barão de Mauá que funda uma empresa e aí eles conseguem ter esse controle. Porque tinha muito medo que o Brasil pudesse perder território, como aconteceu lá na China. E eu expliquei isso durante a aula também. O que se deu a Guerra do Ópio. Lembra? Pois é. Nesse caso aqui, qual era a empresa? Ela era inglesa. Lembra? A grande maioria era inglesa. Também tinha capital americano, tá, senhores? Mas as empresas foram criadas pelos ingleses. Então, nas últimas décadas do século XIX, o capital estrangeiro controlava a navegação fluvial através das firmas inglesas. Lembrando que foi falado durante a aula também que os ingleses, eles acabaram estruturando o porto de Manaus e o porto de Belém para atracar navios a vapores, navios de grande calado. E o governo local acabou dando a concessão para essas empresas. Então, essas empresas inglesas criaram um porto, estruturaram, mas ganharam a concessão aí por 30, 20, 50 anos. E depois que passasse, ficaria com o governo brasileiro. Então, foi uma troca. Foi um investimento que eles fizeram. Certinho? Próxima questão. Os portos de Belém e Manaus foram construídos pelo capital estrangeiro, como concessão do governo local, que controlava também os seringais. De quem nós estamos falando? A. O capital americano? B.
o capital inglês? C, o capital espanhol? D, o capital português? E letra E, o capital japonês. Veja, os portos de Manaus e Belém foram construídos pelo capital estrangeiro, como concessão do governo local. Quem foi que construiu? Letra A, B, C, D ou E? Se você marcou a letra B, está correto. Agora há pouco, eu mostrei para vocês, olha aí, que as empresas que controlavam a navegação fluvial no Rio Amazônico era a Amazon River Stream Navigation e a Amazon Stream Navigation Companhia Limitada, ambas de capital inglês. Eles também investiram nos portos, os ingleses. Na literatura amazônica, se diz que existia um cabo submarino que interligava Manaus, Belém com a Inglaterra. Para quê? Para saber dos preços. É muito grande, gente. Um cabo submarino. Os caras não têm noção. Disseram que é monstro de cabo. Será, cara? Os caras fizeram isso para poder se conectar com a Europa. O preço que estava na Europa já se sabia em Manaus. Quando dava uma enfraquecida na produção, a Europa já sabia também. Tinha isso. Mas um cabo... Eu já ouvi muitos relatos. Mas, assim, documentos que comprovam, eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu não estou dizendo que não existe. Mas eu já li, já ouvi muitos relatos que existe um cabo submarino que interliga Manaus com a Europa. E os caras ficam sabendo, nossa, você vem em alto mar? Sei não, sei não, sei não. A gente que conhece assim, o mar longe pra caramba, muito... Nossa, você não vê nada. Que cabo é esse? Bom, vamos lá. Não é que também estou em dúvida, mas é necessário ver as provas, né? Questão 3. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou o Sudeste Asiático e com o ataque japonês à base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, nesse contexto da invasão japonesa do Senegal e da Malásia, o Brasil deveria fornecer borracha para a indústria através do acordo americano. Que acordo foi esse? A. Acordo de paz. B. Acordo do Itamaraty. C. Acordo do Panamá. D. Acordo de New York. E, letra E, Acordo de Washington. E aí, aluno? O que tu acha? Seria a letra a letra B, a letra C ou a letra D? Questão 3. Na Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, o Japão, ele ocupou o Sudeste Asiático. Ali, o Japão, na verdade, estava crescendo na Indochina, na Indonésia e nas Filipinas. E acaba atacando a base de Pearl Harbor, que era uma base americana, que estava no Havaí. Nesse contexto da invasão japonesa do Senegal e da Malásia, porque existia um plantio de seringa muito grande na Malásia, né? O Brasil deveria fornecer borracha para a indústria através do acordo celebrado entre os americanos. Qual era o nome desse acordo?
A. Acordo de Paz. B. Acordo do Itamaraty. C. Acordo do Panamá. D. Acordo de New York. Ou letra E. Acordo de Washington. Bom, se você marcou a letra E. Acordo de Washington, está correto. Esse acordo foi celebrado na capital, Washington, entre o Brasil e os Estados Unidos. Fechou? Questão 4. O segundo ciclo da borracha, que vai de 1939 a 1945, no território federal do Guaporé, teve como influência, letra A, penetração dos rios amazônicos e conquista de Humaitá. Letra B, conquista do Acre e de Humaitá. Letra C, Tratado de Petrópolis e a linha telegráfica. Letra D, penetração dos rios amazônicos e achado da cassiterita. Olha aí. E letra E, a tomada de Cuiabá e a Guerra Fantástica. O segundo ciclo da borracha, no território federal do Guaporé, teve como influência no território federal do Guaporé. Teve como influência o segundo ciclo da borracha, no território federal do Guaporé, teve como influência. Após isso aí. Se você respondeu Tratado de Petrópolis e a linha telegráfica, está correto. O segundo ciclo da borracha, no território federal do Guaporé, teve como influência. Então, Petrópolis, 1903, linha telegráfica, 1907. Então, esses dois acontecimentos é que vai gerar a criação do território federal do Guaporé. E isso também após o segundo ciclo da borracha. Então, primeiramente teve isso, depois teve isso, depois teve isso, o que vai gerar isso daqui. Então, influenciou diretamente. Certinho? Bom, agora, infelizmente, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha identificado os conceitos, o verdadeiro objetivo desse primeiro e desse segundo ciclo da borracha, como surgiu, por quem surgiu, o que aconteceu. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido sobre esse assunto. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.